Olá pessoal, meu nome é Vitor Araújo, sou aluno orientando do professor Tiago Jardelino Dias e faço parte do projeto intitulado Desenvolvimento e Produtividade de Rabanete em função da adubação com fontes e doses de nitrogênio. O nosso trabalho está vinculado à ODS número 12, que tem o intuito de produção e consumo responsáveis. O rabanete, Raphanus sativus, é uma espécie originária do sul da Europa, pertencente à família das brasicáceas. No Brasil, o rabanete é produzido principalmente por pequenos e médios produtores em cinturões verdes de grandes cidades. O ciclo desta olerícola é relativamente curto, sendo a colheita realizada entre os 25 e 30 dias após a semeadura. A deficiência do nitrogênio pode afetar diretamente a produtividade e a qualidade de hortaliças, levando à redução da área foliar, o índice de clorofila e a taxa fotossintética. As doses da adubação influenciam parâmetros como diâmetro e massa do tubérculo e massa total das plantas. As fontes de nitrogênio influenciam no número de folha, no índice relativo da clorofila, na matéria fresca e, assim sendo, este estudo teve como objetivo avaliar a produção de rabanete em função da adubação com diferentes fontes e doses de nitrogênio. O experimento foi montado em 2 ciclos, ambos realizados em ambiente no viveiro de produção de mudas do CCHSA. O delineamento experimental adotado foi em blocos casualizados, em esquema fatorial 2:5, sendo 2 fontes de adubação nitrogenada, ureia e sulfato de amônio, e 5 doses de adubação nitrogenadas, a dose 0, 15, 30, 45 e 60 kg por hectare, com 4 repetições por tratamento, divididas por 4 blocos. As unidades experimentais foram em sacos de polietileno com capacidade volumétrica de 3,5 e espaçamento de 0,3. O substrato utilizado foi do tipo franco-argiloso-arenoso, areia lavada e torta de filtro, na proporção 2:1 para 0,5. Realizou-se a adubação de fundação com fósforo e potássio. Foram utilizadas sementes de rabanete da marca da Felten. As mudas elas foram produzidas através de um plantio direto, utilizando 3 sementes por saco, com profundidade de aproximadamente 2 cm. O haste foi realizado aos 10 dias, mantendo uma planta mais vigorosa em cada saco, e a irrigação foi feita manualmente, conforme a necessidade hídrica das plantas, mantendo a umidade do solo próxima a 40% da capacidade de campo. Isso foi determinado pelo método de lisimetria de drenagem. A altura de plantas, diâmetro do caule, número de folhas e área foliar foram determinados aos 15 e 30 dias após a semeadura. A altura de plantas foi obtida medindo-se a distância entre a superfície do solo e a parte mais alta da planta, utilizando-se uma régua graduada. O diâmetro da coroa foi mensurado com um paquímetro digital, com valores expressos em milímetros. O número de folhas foi determinado pela contagem de todas as folhas. A área foliar foi determinada conforme a equação: a área foliar é igual ao comprimento vezes a largura vezes o número de folhas vezes o fator de correção. As avaliações de trocas gasosas, fluorescência da clorofila A e índice de clorofila A, B e total foram realizadas aos 15 e 30 dias. As trocas gasosas foram determinadas com um analisador de gás infravermelho, IRGA. As medições foram feitas das 8 às 10 horas da manhã. A condutância estomática, fotossíntese, transpiração, concentração de carbono interno, temperatura foliar, eficiência no uso da água, eficiência intrínseca no uso da água, déficit de pressão e eficiência intrínseca da carboxilação foram avaliados. A fluorescência inicial, máxima e variável, e o rendimento quântico do fotossistema 2 foram medidos utilizando um fluorômetro modulado em folhas intermediárias pré-adaptadas ao escuro por 30 minutos. Os índices de clorofila A, B e total foram medidos utilizando um aparelho eletrônico denominado de clorofilog. Ao final do experimento, aos 30 dias após a semeadura, as plantas foram colhidas e foram determinadas o comprimento e o diâmetro da raiz tuberosa com auxílio de um paquímetro digital. Em seguida, as plantas foram separadas em parte aérea e raiz para a determinação da massa fresca e seca com auxílio de uma balança analítica de precisão. Para a determinação da massa fresca e seca do material vegetal, ele foi pesado antes e após ser colocado em estufa com circulação forçada de ar a 65 graus por 72 horas, até atingir o peso constante. Os resultados obtidos eles foram submetidos à análise de variância pelo teste de F ao nível de 0,5 de probabilidade e foi realizada análise de regressão utilizando o software RV 3.63. Na figura 8 são expostos os valores para as variáveis de altura de plantas. Aos 15 dias, houve efeito isolado das doses de nitrogênio em plantas adubadas com sulfato de amônio, com maior altura observada na dose de 15, observando que à medida em que as doses de nitrogênio foram aumentadas, alturas de plantas reduziu. Aos 30 dias, a altura de planta foi maior em plantas submetidas à adubação com ureia, diferindo das plantas adubadas com sulfato de amônio. O maior ganho de massa fresca da parte aérea foi obtido com a dose de 15 de ureia, quando as plantas foram submetidas à adubação com sulfato de amônio. Houve então um acréscimo até a dose de 45 com posterior redução.
O maior ganho de massa fresca foi obtido com a dose de 15, retratando o valor médio de 21,02 gramas para a ureia. Para a massa seca da folha, houve efeito das doses de nitrogênio em plantas adubadas com sulfato de amônio, com o maior índice de 1,8 observado na dose de 60. O maior ganho de massa fresca na raiz tuberosa foi obtido na dose de 15, com valor de 53,42 gramas, diferindo estatisticamente o sulfato de amônio, cujos dados eles se ajustaram ao seu modelo linear. O maior valor de TFM, 52, foi observado na dose de 60. Para a massa seca da raiz, houve efeito isolado nas doses de nitrogênio em plantas de rabanete, adubadas com sulfato de amônio. A maior massa seca da raiz tuberosa, 2,60, foi observada na dose de 15. O número de folhas foi observado o maior número, 7, na dose 0 de nitrogênio, com adubação de ureia. Entretanto, ocorreu um decréscimo acentuado a partir da dose de 30. A condutância estomática foi reduzida aos 30 dias, com o aumento das doses de sulfato de amônio, com a menor GS na dose de 45. Numericamente, a maior GS foi observada na dose de 45 de ureia. Entretanto, estatisticamente foi igual nas doses de 15 e 30. As avaliações de troca gasosas apresentou resposta quadrática em plantas de rabanetes adubadas com sulfato de amônio e ureia, com incremento até a dose de 15 e 30. As taxas de transpiração apresentaram um comportamento semelhante, uma vez que a maior transpiração, 3,82, foi observada em plantas adubadas com sulfato de amônio na dose de 30. A concentração de carbono interno diminuiu 0,5 com o aumento das doses e com a aplicação de ureia. Segundo o modelo de variância, o aumento das doses de sulfato de amônio até a dose de 30 aumentou a CI com sucessiva redução. Em relação ao índice de clorofila A e B, foi maior 24,4 em plantas submetidas com adubação com ureia, não diferindo de plantas adubadas com sulfato de amônio, 23,94. O índice de clorofila B foi maior em plantas adubadas com ureia, com o maior índice de 8,3 observado aos 30 dias. Entretanto, a aplicação do sulfato de amônio também influenciou a clorofila B, porém a ureia se sobressaiu estatisticamente. Em relação ao índice de clorofila total, foi observado maiores valores quando as plantas adubadas com ureia, 32,6, para plantas de rabanetes adubadas com sulfato de amônio tiveram menor índice da clorofila total, 31,4. As fluorescências variável e máxima foram semelhantes, com seus valores ajustados ao modelo de variância, à medida em que as doses aumentavam, com as maiores médias foram observadas na dose de 60, em plantas adubadas com sulfato de amônio, não diferindo de plantas adubadas com ureia. De maneira provável, a variável demonstrou comportamento semelhante, com a razão entre a fluorescência máxima, onde as plantas adubadas com sulfato de amônio na dose de 60 tiveram os maiores valores, seguido de altas atribuições com o aumento da ureia. Com isso, pôde-se concluir que a aplicação de nitrogênio com a fonte de ureia foi mais eficiente no crescimento de plantas. As fontes de sulfato de amônio e de ureia nas doses de 15 e 30 kg por hectare de nitrogênio apresentaram resposta quadrática nas trocas gasosas de plantas de rabanete. A aplicação da ureia proporcionou um maior índice de clorofila A total e fluorescência da clorofila, e plantas de rabanete sob adubação com a fonte ureia, na dose de 15 kg por hectare, expressaram os melhores resultados experimentais. Com isso, gostaria de agradecer ao Laboratório de Irrigação e Drenagem do CCHSA pela infraestrutura, ao professor Tiago Jardelino por viabilizar a oportunidade de crescer academicamente a partir da participação nesta pesquisa, ao CNPq pela bolsa concedida e à Propesc por ser um meio facilitador de conquistas.